o Espírito, fala assim: o anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Glória a Deus. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente verá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conselho, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do olivos e como sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegará dele a voz para juízo, e serei como testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Só Jack. É a palavra que Deus traz para nós. Glória a Deus. Não vai demorar muito, já é o culto. Mas então a Irmandade nos ajuda na comunhão. Para que a gente realmente não se alongue. Vai passar um pouquinho, pouca coisa, né? Pouca coisa, mas não vai muito adiante, não. Porque o que Deus tiver de fazer aqui, Ele vai fazer. Pela sua palavra, pela palavra do seu poder. E nós lemos dentro dessa palavra aqui, nos remete no último livro da Bíblia, de Malaquias. Depois disso, houve um grande período de silêncio, a qual não houve manifestação de profetas, não houve palavras de Deus ao homem, sinais, um período grande, até a chegada do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. A qual veio o anjo anunciar para Zacarias que ele seria pai de João. E o anjo que anunciou, o mesmo anjo que anunciou para Maria que ela seria mãe de Jesus. Rompeu esse silêncio, rompeu essa barreira entre homem e Deus para com o homem. E ali o Senhor fez uma obra aqui. Mas antes disso, podemos lembrar que tudo isso é geração de Deus, pela sua palavra. Deus criou o homem, a imagem e sua semelhança. Amou o homem, mas o homem desobedeceu, perdendo o direito de vida eterna. E por causa de uma desobediência gerou o pecado. E o salário do pecado foi a morte. E a morte perdurou até a chegada do Senhor, para que nós pudéssemos, de uma outra forma, alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Só que agora em glória dos céus. Glória a Deus. Mas para tudo isso acontecer, houve guerras, lutas, batalhas, houve desânimos,
Houve afrontas. Glória a Deus. Meu Deus. Glória. Glória a Jesus. Quantas e quantas vezes, se nós olharmos a história de Malaquias, desde Noé, que nós sempre vemos lá no dilúvio, depois que Deus chamou Abraão, para ser o pai de uma grande nação. Abraão, vem cá, você vai ser o pai de uma grande nação, e eu serei o seu Deus. Não se chamará mais Abraão, mas sim Abraão. E ali saiu de Isaac, Jacó e os patriarcas e frutificou, cresceu. Vamos lembrar esses exemplos, como o próprio Estevão, ao ser apedrejado, viu o céu aberto, e ali ele fez uma pregação, irmãos, que em poucas palavras ele resumiu tudo aquilo que aconteceu sobre os heróis que da fé alcançaram de Deus uma obra. Glória a Jesus, glória a Deus. Tudo é pela fé, pela comunhão, e a fé, está escrito, é o dom de Deus. Bem-aventurado é aquele que busca os dons de Deus. E por essa comunhão, você está precisando do dom da fé. Já vai recebendo, já vai segurando, glória a Deus. Guarda aí no teu coração e não diga mais, não tenho fé, porque a partir de hoje, por essa palavra, você sai daqui com a fé no teu coração. Glória a Deus. E as lutas vieram, reinos se levantaram, lembrando de José, de dentro da sua própria casa, os seus irmãos jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um buraco para morrer, queriam tirar sua própria vida, a inveja tomou conta dentro da sua própria casa, mas Deus justificou a José, levando ele para sofrer no Egito, mas ele calado ficou e esperou a mão de Deus passar. Mas toda a vida, a nossa vida, não há rebeldia, aleluia, que possa resolvê-la, mas a educação espiritual abaixar e esperar Deus trabalhar, Deus entra de novo aquele José num cárcere, numa prisão, para quem dá para subir no palanque e no altar, não somente sentar no trono real, mas governava todo o Egito, e para provar que é Deus, o Egito é grandioso hoje, graças a José, e que comprou terra, nações, reino, porque ali estava o dom de Deus, porque soube sofrer calado e esperar a exaltação de Deus. Por essa palavra, Deus prega para essa igreja, espera, aguenta mais um pouquinho, Senhor, está doendo, a lágrima está correndo, mas eu oro por essa palavra, mas a tua lágrima não está caindo ao chão, porque eu já tenho ordem ao meu anjo, para deixar ela cair em terra, e ele está levando diante de mim. Olha a lágrima do meu servo, olha a lágrima da minha serva, aleluia, ela merece no chão, sim, aguenta um pouquinho só, porque Deus está chegando por uma obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, sinto a liberdade para pregar essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso passou, se nós fôssemos lembrar todos os heróis que sofreram, pelejaram. Davi, irmãos, foi escorraçado dentro da sua própria casa. Um gigante ele derrubou. Aleluia, o reino se levantou. Salomão teve que lutar contra a sua própria sabedoria, que era grandiosa, e ele vai crescido por aquilo que Deus deu. Aleluia, não soube administrar, e deixou ser influenciado pela idolatria e pelo paganismo que entrou dentro de Israel. Houve uma divisão em reino, mas mesmo na divisão, Deus trabalhava em cada devido lugar. Mas só a partir do momento que aquele povo começou a renegar o Senhor, os profetas chegaram e mandou dizer: alinha-te, entra nos meus mandamentos, entra no meu caminho, que a bênção chegará na tua vida. De nem o norte ao sul não retreia. Eu farei obra, eu nem farei. Os filhos não tomarão, os babilônios terão que ver a minha mão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Não ninguém vos engane, aleluia. Está difícil, vai piorar, vai me aventurar nele, que a vida nos conderia do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Recebo descanso para que teu Criador, porque eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando da minha igreja, agora eu vou me dar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí tem tudo isso, meu irmão, que o sofrimento não é constante na vida do crente. Eu tinha um cooperador amigo meu que me ensinou muito, já o senhor já levou. Ele dizia, Gustavo, a prova anda de mão dada com o crente. Tem dia que ela entra com o crente dentro da igreja de braço dado, mas quando sai da igreja a palavra entra, aleluia, acontece um divórcio espiritual ali, e manda a bola para embora, e a gente sai liberto. Você tem essa liberdade agora com essa palavra. O Edito do aniversário da tua vida, e hoje por essa palavra você está leve, confiante, liberto. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz, calma, Glória a eu estou vivo, vou preparar o caminho, onde vai chegar primeiro, vai anunciar a sua entrada. Vai anunciar que está chegando a hora de você brigar, de exaltar a tua cabeça. Ô igreja, se prepare, porque vai ser difícil, porque ele será como um fogo. Aleluia, do ourives. O que é o fogo do ourives? Cada metal, ele tem um componente dos seus átomos, que ele, para poder sair do seu estado sólido e entrar no estado líquido, ele tem uma certa temperatura a ser alcançada. A água, ela começa a dilatar a 60 graus Celsius. Já com 100 graus, ela já começa a mudar no seu estado ebulindo para o estado gasoso. E os metais não fogem. Da mesma maneira, cada um tem o seu tempo, a sua base. Por isso que cada um de nós não somos iguais. São personalidades diferentes. E o fogo que cada um está passando não é o fogo que o outro está passando. Mas o processo de purificação é o mesmo. Porque o Rei da Glória que está purificando. Você tem que entender essa palavra. O nome do Senhor. E isso, irmão, faz com que o metal ele tenha ali o seu grau para poder chegar. A prata, ela precisa entrar no fogo, e aleluia, e não pode deixar de qualquer maneira e virar escova. Mas o ourives que trata daquilo, quem conhece sabe, precisa ficar de olho, precisa olhar, para ela não perder o ponto, para ela não exagerar, para ela não perder, porque quando aquece demais, aleluia, se ela aquece, aleluia, ele chega no estado necessário, as impurezas e a desavalia vai saindo de nós. Por isso o Senhor vai nos purificando, mas ele não pode passar daquele estado, porque se passar pode estragar, e ele não pode ser moldado novamente de uma outra forma, de uma outra maneira. Então por isso está escrito aqui, e assim tracear, afinando e purificando a prata. Quer dizer, o ourives ele senta ali de frente para o fogo, olhando aquela afinação, aquela purificação, e Deus manda te dizer por essa palavra: diante de mim está a tua situação, a tua prova, a tua luta, mas o Senhor está sentado diante de ti, olhando para esse fogo, para não queimar demais, porque o Senhor vai estar te moldando por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estou purificando ouro. Estou sentado olhando. Não se preocupe. Não
vai passar demais. Não será, aleluia, para uma derrota na tua vida, não. Será para um brilho, será para uma história, será para uma coroa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o adversário luta contra ti. E muitas vezes você não está ouvindo, tentando te desvalorizar, tentando te desmerecer. Mas se diz a palavra, tu és maravilhoso, perdão, tu és valioso para mim, diz o Senhor, e da tua mão ninguém vai te arrancar. Aleluia! Porque em Provérbios tem uma parte que diz assim, se eu me lembro, ele diz assim, quando vem o comprador, diz assim, nada vale, mas virando-se, cava-se. Quer dizer, aleluia, ele vai lá e diz, isso aí não vale nada. Ah, então compra, então vou te dar uma micharia aqui, vou comprar isso aqui e leva. Mas quando ele vai, vira-se, cava-se, de que fez um bom negócio. Assim o adversário na tua vida, ele está dizendo para você, nada vale, mas ele não vai virar, porque na minha mão Deus não vai deixar ninguém te arrancar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dá para entender por que você vai passar nessa prova? Por que você vai passar nessa luta? É porque eu te amo. Quantas vezes você quer ouvir? Eu te amo. Sai daqui, na tua cabeça vai vir, eu te amo. Você vai dormir, não quer falar, eu te amo. Eu quero acordar e vai ouvir, eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para encerrar, querido, muito longe, diz aqui que será como o sabão dos lavandeiros. O que é o sabão dos lavandeiros? Quando a Bíblia fala, a Escritura fala referente a algo que acontecia, o que acontece, para que pudéssemos associar e entender o que o Senhor fala, os seus costumes, as suas maneiras, como por exemplo, as virgens prudentes. As virgens prudentes, o Senhor falou para se preparar, porque não sabia a hora que o noivo vai chegar. Muitos confundem, tinha 5 prudentes, eu vou chamar de loucas, talvez na interpretação, não prudentes, porque elas eram virgens também, todas elas, não puras. E o Senhor falou, prepara. E naquela época a tradição era que quando viesse o noivo, a gente vinha de uma cidade muito longe, e vinha andando, e a gente chegava no casamento preparado, que demorava até dias. E quando preparasse, se ele chegasse à noite, aquelas virgens que foram separadas para isso, acenderiam a sua lâmpada para iluminar o caminho, como dizer, é por aqui, vem, noivo, vem. Elas foram preparadas para isso. Então, esse era o caminho. Então, o Senhor falava da sua maneira. Então, as prudentes não compraram o azeite, mas as prudentes compraram. E entraram para o casamento, para bodas, para a festa, igreja. Não fica fora dessa festa. Você comprou o azeite. Não é material, é espiritual. Já viram? Aleluia, agora a notícia nessa comunhão. Eles estavam fazendo aquele bebê. Se será como um sabão dos lavandeiros. Vamos remeter a mais de 2.000 anos atrás. Mais ou menos quase 3.000 anos. Mais de 2.000 anos atrás. E que essas roupas não eram como essa delicadeza que nós temos hoje. Bendito Deus, aleluia. Coisa mais acertada. Os panos finos, bonitos, diferentes. Até estampados que naquela época não existiam. Mas o povo usava o quê? Era roupas de linho, pesadas.
de pano. Outros não tinham condição de usar roupa de saco, mas se cobriam. Aleluia. E não tinha lá tomar um banho e trocar de roupa, pegar uma roupa na gaveta, no guarda-roupa, pegar uma camisa nova. Não, vestia a mesma roupa, que era carne. Não tinha condição. Mas tinha umas peças, uma túnica ali, e às vezes precisava. E às vezes tinha um que só tinha uma. E quando não precisava lavar, ele ficava dentro de casa sem a roupa, para não ir para a roupa ninguém ver a nudez dele. E tem coisa na nossa vida que a gente precisa fazer isso. Precisamos escolher a nossa nudez. Fique em casa, espiritualmente, no Senhor. Não saia por aí de qualquer maneira. E aí, quando precisa lavar, não, porque não hoje tem da minha mãe, da minha avó, tinha um tanque. Aí depois veio um tanquinho que rodava. E agora tem uma máquina de lavar, você põe lá, só falta ela vir já passada, já tem quase isso. Tem até já que tem isso, já. Isso aí tudo não diz naquela época não. Imagina aquelas roupas pesadas para lavar. Numa máquina, não dá. Tem que ser na mão. E não pode ser de qualquer maneira, em casa não dá para lavar. Então tem que lavar em outro lugar. Geralmente era fora da cidade. E fora da cidade onde tinha água. Onde pudesse botar o sabão nos lavandeiros. Naquela época não tinha omo, não. Não tinha Gessinelli para ajudar. Era um sabão feito de base química, de soda cáustica, pesado, nocivo à saúde. E se colocasse a mão, poderia corroer. Imagina aquela época. Então, o que ele fazia? O sabão, o lavandeiro passava, ele pegava lá, aleluia, a sua roupa e lavava. E não lavava com a mão, não, por causa do peso, ele tinha que lavar com o pé. Ele dava aquela sapateada com vidro em cima dela, para ficar bem limpinho, bem lavadinho, e era com força, jogava água, jogava Glória a Deus. os pés dele todos ruins, mas ele estava lá lavando. E ele, irmãos, ele não podia ficar no trabalho dele, e ele saía de casa em casa, perguntando, tem roupa para lavar aí? E ele batia, de porta em porta, tem roupa aí para lavar? Não tem hoje não. Aleluia, mas eu sinto um cheiro aí, precisa lavar essa roupa. Não passa outro dia. Aí batia de porta em porta, tem roupa aí para lavar? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O novo reino está passando aqui no seu caminho. Tem roupa aí, irmão? Glória a Deus. Tem roupa aí, mano? Tem roupa aí para lavar? Deixa eu lavar a minha roupa. Deixa eu lavar essa roupa. Deixa a minha roupa nessa comunhão. Que esse sabão vai lavar ela. E eu vou pisar ela, aleluia. Mas as minhas pisaduras, para lavar essa lambaraia, para botar puro, para botar quebrante no seu lugar. Aí por essa eu vou arrancando agora. Nessa comunhão, leve essa roupa aí agora. E comigo nessa comunhão, sai agora. Vem roupa aí, vem roupa aí. Mas eu sinto um cheiro daqui. Vem, eu quero te ajudar. Eu quero limpar. Eu quero limpar a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Mas você sai daqui nessa noite diferente. Porque quando chegarem na tua casa, vão sentir o cheiro agradável. É o cheiro da minha glória. É o cheiro do meu amor. É o cheiro da vitória de Cristo. Chega de ser tapete dos satanás. Chega de ser aleluia, coluna com o inimigo. E dá um abraço por essa palavra. Deixa o joelho na tua cabeça. Levanta o teu ânimo. E mostra o princípio acusador de
adiante diz assim: e aquele que vencer, aleluia, para ele raiará o sol da justiça na sua vida. Não haverá mais trevas, mas alegria e o brilho para fazer, aleluia, necessário na tua vida. Deus seja louvado.